29 de agosto de 2022, nós estamos na segunda-feira e hoje a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho. Como ele tombou na luta pela justiça e a verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, louvado seja Deus. Nós vamos meditar nesta memória litúrgica do martírio de São João, a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos do 17 ao 19. Naqueles dias a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto. Levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito que a liturgia nesta memória nos apresenta, porque hoje a liturgia nos convida a nos assemelharmos, a nos configurarmos a figura deste grande santo que nós celebramos, que é São João Batista. São João Batista, se nós bem analisarmos, ele morreu por um motivo assim, para alguns, banal, né? Simplesmente ele disse a verdade. E por dizer a verdade, ele foi perseguido até a morte, até o derramamento de sangue, sendo decapitado. Quem vai à missa hoje vai acompanhar o evangelho da morte de São João. Herodíades estava cometendo adultério. Por isso, João disse: você está em adultério, você não pode fazer o que você estava fazendo. Você não pode fazer o que você está fazendo. Por isso ela pede a cabeça de João. Por quê? Porque estava incomodando, meus queridos. Quando, de fato, a verdade começa a ser anunciada, ela começa a incomodar. Incomodar. A verdade, aqueles que não a vivem, aqueles que não a conhecem, aqueles que estão longe delas, incomoda. Nós somos convidados também a sermos protagonistas da verdade. E isso vai nos custar de algum modo ou de outro. É claro que talvez não cheguemos a sermos decapitados como João, mas de um modo ou de outro seremos perseguidos. Isso começa no seio familiar. Quer ver, o padre vai dar um exemplo para vocês. Quem é pai e quem é mãe? Quem tem filho pequeno? Começa a corrigir, mostrar, olha, a verdade é isso, olha, o ideal de vida é isso, você está por outro caminho, para você ver como seu filho não vai gostar. Todos nós somos assim. Dificilmente gostamos de sermos corrigidos, mas é necessário.
É necessário que sejamos corrigidos e que também façamos isso, corrijamos o outro. Quando nós vemos alguém por caminhos longe de Deus, se desviando de Deus, e nós não movemos uma palha para trazer a pessoa para Jesus novamente, somos nós quem cometemos pecado mais grave do que a pessoa, que é o pecado da omissão. Porque a pessoa pode ser condenada ao inferno por minha omissão. Olha como é grave quando nós não anunciamos profeticamente o que devemos. E todos nós, viu, minha gente? Não é só padre, só os sacerdotes, os padres, os bispos, não é só os diáconos. Todos nós temos essa missão, né? E não é fácil dizer a verdade porque incomoda. E incomoda. Eu tive essa experiência esses dias, né? Tenho saído bastante para rezar missa fora, em outras paróquias, uma experiência muito boa, muito gratificante e engrandecedora para o meu ministério. E numa dessas paróquias que eu fui, teve uma pessoa que não gostou muito da minha homilia, né? E é muito recente isso, né? Não gostou muito da minha homilia, por quê? Porque eu preguei a verdade. É claro que eu vou analisar o que a pessoa manda para mim me criticando, né? Nós temos que ter humildade. Foi o grande tema da liturgia desse fim de semana, né? Analise e veja, né? De fato, eu passei do limite, eu fui indevido, assumir o que se faz. Mas quando você percebe que a crítica é perseguição, fruto do evangelho, permaneça firme. A palavra de hoje para nós é isso: permaneça firme, não esmoreça, não desista, né? Porque olha só, vamos, põe-te a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Nós temos que ter convicção. E quando a gente tem medo das pessoas que nos interpelam contrariamente ao nosso anúncio, no fundo nós nos colocamos menores do que o que elas pensam. E não é. A palavra de Deus é maior do que tudo, né? E aí a palavra de hoje vai dizer assim: eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze. Olha que bonito. Ou seja, se nós nos revestirmos da palavra de Deus e anunciarmos a palavra e a verdade, a doutrina, nós vamos conquistar muitas perseguições. Mas Deus nos transformará numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze. Ou seja, nós seremos fortes em Deus, né? Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Olha que bonito. Meus queridos, nós precisamos ter mais convicção da nossa fé e da verdade. O que é a fé? O que é a verdade? Tenhamos convicção. Por isso que a gente precisa estudar, precisa ler, precisa assistir vídeos, precisa tirar dúvida com quem entende, para a gente ter convicção. E tendo convicção, a gente sabe defender e anunciar. Não deixe de anunciar os valores da igreja, os valores cristãos. Não deixe, mesmo que custe perseguições, mesmo que alguém não goste, mesmo que alguém fique desgostoso, aconteça o que acontecer, que a verdade e os valores de Cristo estejam em primeiro lugar. Isso não é simples, viu, minha gente? Porque a gente se relaciona com tanta gente, com tantas pessoas, e não é fácil se indispor com alguém para falar a verdade. Sobretudo se a gente tem muito afeto para a pessoa. Não é fácil falar a verdade. Olha, você tá equivocado, você tá longe de Deus, você tá trilhando passos, né, dando passos numa mentira, não é a verdade. Não é fácil fazer isso. Mas é nossa missão. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada, um dia abençoado, cheio da paz de Deus, cheio da fortaleza que vem de Deus. E hoje invoquemos a prece e a proteção
desse que é um santo tão glorioso, tão grandioso no céu, São João Batista. Força e coragem, Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, meus queridos, Deus está no comando de tudo.